Aqui para o nosso noticiário, no sábado, dia 25 de janeiro, completaram-se 6 anos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, após o rompimento da barragem da Vale no córrego do Feijão. E além dos 272 mortos na tragédia, os 13 milhões de metros cúbicos de lama tóxica também provocaram um grande dano ambiental. E é sobre isso que a gente conversa agora aqui no TJ Aparecida com a ambientalista Maria Tereza Viana de Freitas, a quem eu agradeço pela presença aqui na TV Aparecida, sempre bem-vindo. Boa tarde, tudo bem com você, Maria Tereza? Boa tarde, tudo bem comigo? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos falar primeiro do impacto, da lama no Rio Paraopebas, que foi muito afetado, e também o Rio São Francisco, um dos mais importantes do país. Qual a situação deles hoje, passados 6 anos, infelizmente, dessa tragédia? Infelizmente, a recuperação do Rio Paraopeba é muito, quase nada. Existem diversos relatórios, inclusive da CPRM, de organizações da sociedade civil, que não chega nem a 5% de retirada do que foi derramado de lama no Rio Paraopeba. A questão do tratamento que deveria ser feito ao longo do Rio Paraopeba até a represa Três Marias é também um percentual muito pequeno em relação ao que está com lama. Então, não são boas notícias, mas infelizmente essa é a realidade do Rio Paraopeba hoje, o que significa que essa água continua inacessível até para agricultores que faziam plantações nas margens, pescadores, ou seja, o Rio Paraopeba continua impactado e sem perspectiva de um dia ter qualquer chance de ser recuperado. E Maria Tereza, segundo um levantamento do IBAMA, houve uma perda de 138 hectares de florestas nativas, né? Como que está o trabalho aí para a recuperação dessas áreas? Boa tarde. Como a recuperação dessa mata nativa depende da questão do solo, ou seja, da retirada da lama, dos rejeitos, para permitir uma recomposição desse solo, onde essa mata nativa veio ao longo de centenas de anos se desenvolvendo, fora a vegetação que foi nascendo naturalmente, aquilo que é possível, e não é uma mata nativa como era antes, ainda não existe uma perspectiva de uma total recuperação de vegetação nativa, porque depende de primeiro liberar esse território dessa quantidade de rejeitos que por si só não permitem, por exemplo, que nasçam árvores e que a própria flora, fauna, se recuperem por si só. É muito pouco também, quase nada. Falar da fauna então, Maria Tereza, já que você adiantou aí pra gente. E tudo isso que aconteceu, a gente acompanhou aqui da TV Aparecida, gerou um grande impacto também nas espécies dos animais que viviam na região e nos municípios em torno do Rio Paraopebas principalmente. Como isso ainda afeta o cotidiano de quem mora aí na região, Como é que está a fauna hoje, depois desse tempo todo? Como é que assim, se a gente tem um rio que está sem estar recuperado, a fauna aquática, ela não tem nem como começar a se repor, a se reconstruir. E a fauna terrestre, principalmente dos animais maiores, isso vai demandar muitas dezenas de anos, porque ela depende de um ecossistema em equilíbrio, e ainda não existe isso, porque não houve ainda a finalização, e está muito longe de retirar toda essa quantidade enorme de rejeitos que ficaram avançando. Para as pessoas, a perda da biodiversidade, aí tem a fauna e a flora, implicam em impactos. Então, um território que era vegetado e que hoje está sem essa vegetação se torna um território naturalmente mais quente, com menos qualidade de ar, quando existe problema de chuvas que continuam existindo, há erosões, aí volta mais lama de novo para o rio, e aí afeta de novo esses ecossistemas, e as pessoas que moravam perto, ou que moram ainda perto do rio,
esses impactos continuam. Então, quem vivia de atividades turísticas, por exemplo, com pequenos lugares que as pessoas iam para pescar ou para passar final de semana, quem vai num lugar desses hoje, com o rio Paraopeba, que é completamente marrom e que não se pode nem pescar nem nada. Então, é uma sequência de impactos que chega até Três Marias por causa desse rompimento, e são diversos impactos, e as pessoas estão sofrendo muito com isso. Maria Tereza, são muitos impactos, né? Alguns que algumas pessoas nem imaginam, não só a destruição da fauna e da flora, mas como isso atrapalha todo o ecossistema e a vida das pessoas que moravam aí, por exemplo, a população ribeirinha. E a dúvida que surge, né? 6 anos depois da tragédia, nada foi mudado. Ainda é possível recuperar essas áreas, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Assim, eu sou uma ambientalista que, ao mesmo tempo, eu sou uma ativista e uma sonhadora. Infelizmente, a realidade não nos anima e nos motiva a trabalhar mais para defender que seja feito o que precisa ser feito, porque como está tudo dependendo da própria empresa responsável por esse rompimento, tudo está numa lerdeza que não faz o menor sentido, porque a gente vê que essa mesma empresa, em compensação, continua sendo muito ágil quando ela quer novas minas, quando ela quer diminuir a indenização das vítimas, quando ela quer conseguir acordos de reparação que sejam menos vultosos em quantias, ela é muito rápida. Mas todas essas questões de recuperar o rio, de começar os processos de reparação ambiental que vão ajudar as pessoas a retomar a sua vida, é de uma lerdeza que é inaceitável. Então, as perspectivas de continuar por conta da empresa são muito pessimistas, porque é o que já estamos tendo provas ao longo de 6 anos. Essa é a realidade, e é importante que todos conheçam essa realidade. A meu ver, não deveria estar no sentido de estar sendo a empresa responsável de executar. A empresa precisa custear, é responsabilidade dela, mas nunca poderia estar por conta dessa empresa realizar todas essas ações. Se não estivesse por conta da empresa, e se isso estivesse sendo realizado de outras formas, com outros tipos de possibilidades, provavelmente, quase certo, nós teríamos muito mais recuperação até o momento feita. Infelizmente, né, a gente vê o cenário de devastação ainda provocado 6 anos atrás, muito pouca evolução em relação à reparação de tudo que foi destruído. Maria Tereza, muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vinda e fica aqui a nossa cobrança. A sociedade precisa continuar unida para exigir a reparação disso tudo que foi destruído. Obrigado. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, uma ótima semana.